Bom dia, um grande, mas muito grande bom dia a todos. Espero que estejam todos tão bem desse lado quanto nós estamos deste. E queria, em primeiro lugar, obviamente, agradecer a todos os agentes de viagem que decidiram usar um pouco do seu tempo para nos ouvir. E claro que hoje temos uma sessão dedicada a um produto, mais uma Academia North Travel 2022, e uma sessão inteiramente dedicada a um produto, ao Egito, e a um produto absolutamente fabuloso que é o Hurghada. E para nos ajudar a falar sobre o Hurghada e a entender o Hurghada, temos dois convidados. Temos em primeiro lugar o Mohamed Mossad, que diretamente do Egito vai estar connosco. Olá, Mohamed, tudo bem, Mohamed? Tudo bem, bom dia, um prazer. Bom dia, bom dia, bom dia. E aqui muito perto também, muito perto de mim, temos o Augusto Cardoso. Ó, Sr. Augusto Cardoso, está tudo bem consigo? Bom dia, Ângelo. Com bons olhos o vejam, sim senhor. Oh, meu amigo, 2 anos de pandemia, mas continuamos a conseguir trabalhar e a conseguir fazer tudo o que é preciso. Sempre com um sorriso nos lábios, isso. Então, não havia outra solução. Não havia outra solução. Pois bem, então vamos se calhar começar a falar um bocadinho daquilo que interessa. Vamos a isso? Vamos começar então a falar do Egito. Obrigado a todos por estarem aqui hoje connosco, partilhar esta nossa paixão por viajar e pelo Egito, neste caso. Falaram-me há dias que uma viagem começa sempre por um sonho. Fiquei a pensar nisso e o meu subconsciente começou logo a sonhar com uma viagem ao Egito, não podia ser de outra forma. E que melhor sonho eu poderia ter, não é? Porque se não vejam, que outro destino evoca imediatamente imagens como pirâmides, esfinges, templos perdidos nas areias, túmulos, sarcófagos, múmias, hieroglifos, Tutankhamon, faraós e as terríveis maldições que os faraós lançam a quem ousar perturbar a sua morada eterna. Enfim, ingredientes mais do que suficientes para nos fazer sonhar. Mas o Egito é muito mais do que isso. O Egito não é só este misticismo, não é só este património cultural. O Egito é também o Rio Nilo, é o deserto, é um povo de gente afável e hospitaleira, e o Egito é também sinónimo de excelentes praias no Mar Vermelho. E para chegarmos ao Mar Vermelho, bom, precisamos de voos. E quanto aos voos, a North Travel tem uma palavra a dizer sobre isso, como vamos ver aqui neste slide. Aqui neste slide podemos ver então os voos para Hurghada, os nossos voos diretos às quartas-feiras, de 8 de junho a 7 de setembro, estamos a falar de 14 saídas. Os voos são operados com a companhia aérea espanhola Galister. Voamos de Lisboa às 12h10 da manhã, portanto um horário bom para quem tem que vir de outros pontos do país e apanhar o voo em Lisboa, portanto permite ligações de transporte, ligações aéreas, e chegamos a Hurghada já ao final da tarde, por volta das 19 horas, com o trâmite de vistos, o transfer para os hotéis e tudo isso. Estimamos que os clientes ainda possam chegar a tempo ao hotel de fazer um snack antes de dormir na noite de chegada. Depois do regresso, logo de manhã cedinho, já sabemos, como diz o povo, não é? Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer, portanto vimos logo de manhãzinha cedo e temos uma vantagem porque chegamos a Lisboa ao final da manhã, o que permite uma vez mais para quem vem de fora de Lisboa poder apanhar o seu transporte e chegar a sua casa sem salvo a uma hora decente. Bom, estes voos têm uma duração estimada de cerca de 5 horas e meia de voo, o que em si é um voo curto o suficiente para o cliente não ficar com aquela sensação de que teve que dar a volta ao mundo para chegar ao seu destino de férias, não é? Mas, por outro lado, o Egito é diferente o suficiente para permitir que o cliente fique com aquela sensação de que viajou, de que saiu de casa, de que encontrou realmente um choque cultural de diferenças no destino que foi visitar. Foi com esse intuito, como vamos ver no slide a seguir, que na realidade desenhamos nesta operação charter a possibilidade do avião chegar a Hurghada e prosseguir depois para Assuão. Portanto, fazendo uma escala técnica em Hurghada, o avião prossegue para Assuão, estamos a falar de um voo curto, 40 minutos, e com isto oferecemos um produto que nós poderíamos dizer o crime
perfeito, não é? Que é realmente a cultura e a praia, um combinado de circuito, que tal como vamos ver agora no slide seguinte, em termos de itinerário, aquilo que nós vamos fazer é um cruzeiro de 3 noites da Samoa Luxor, incluindo as visitas pelo caminho, o cruzeiro tradicional, as visitas aos templos e túmulos com um guia egiptólogo, e depois, chegando a Luxor, então transfere por estrada, como vemos aqui, nos pontinhos encarnados, em direção a Luxor e chegando ao Mar Vermelho. O povo também diz que o sonho comanda a vida. Eu atrevo-me a dizer que as viagens também, e esta nossa viagem começa agora. Uau, 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 Augusto, grandes imagens. Mohamed, Mesmo. que país fabuloso, hein? Uau, uau. Lindo destino, né? Muito. Mohamed, eu agora tenho logo uma pergunta para abrir, para, como dizemos em Portugal, para abrir as hostilidades, tenho uma pergunta muito importante para fazer. Depois de 2 anos de pandemia, como é que o Egito se está a preparar para conviver com este Covid-19? Bom dia para todos. Primeiro, é um grande prazer estar com todos vocês e muito obrigado pelo convite de North Travel para estar com todos vocês hoje, falando de um destino como o Egito. Como falou Augusto, Egito não é só cultura, monumentos, praia, deserto. É a civilização mais antiga do mundo. E a civilização mais antiga do mundo aguentou muito durante 2 anos, como você falou. Na verdade, não foram 2 anos fáceis. Falando de março de 2020 até agora, que a gente começou o ano passado em agosto, começando a retornar o turismo de novo. Egito foi dos primeiros países que fecharam todo o destino 6 meses, de março até agosto do ano 2020. Isso ajudou muito para que nosso país pode ter segurança da pandemia. A gente teve medo, todo mundo teve medo. Mas acredito que depois de 8, 9 meses, quando começou a vacina, a gente voltou a pensar de outra maneira. Todos ficamos com medo, todos ficamos em casa, sem fazer nada. Mas a gente notou um grande câmbio em tudo. Agora, a gente pode aceitar fazer transferência online, a gente pode aceitar as crianças, pode estudar desde casa online. Vamos aceitar amanhã voar sem piloto, quem sabe? A tecnologia avançou muito em 2 anos. Agora a gente aprendeu também a fazer Zoom. Antes era fazer uma reunião em Lisboa, onde seja um lugar lindo, um restaurante, mas hoje a gente pode comunicar desde casa. Aprendemos da pandemia muita coisa. Com um princípio, a gente pensou que a pandemia é só todo negativo, todo preto, mas, avisar do tempo, descobrimos muita coisa, descobrimos a parte positiva da pandemia,
que a pandemia não foi todo negativo, na verdade foi tempo bom para todos recuperar e respirar. Egito tomou muitas medidas de fechar Egito 6 meses, depois abriram pouco a pouco, depois começou a pandemia, começou a vacinação. Hoje o povo egípcio está vacinado. As regras também de a entrada do turismo começou com PCR, começou com muitas regras fortes. Hoje as pessoas podem entrar com solo o certificado QR Code da vacina. Isso facilita muitas coisas para o povo egípcio, para os turistas que querem visitar Egito. E na verdade o mês de setembro, outubro do ano passado foi começo muito forte, que não tinha vaga em Egito, de 0 a 120% de ocupação dos hotéis, navios. Isso ajudou muito o Egito para que os hotéis recuperam rápido. Agora os hotéis começaram com 50%, agora 100%. Tantos hotéis, cruzeiros pelo Rio Nilo, resorts, todos funcionam 100%. Mohamed, uma notinha. Falaste um bocadinho aí sobre este assunto, mas só para reforçar, os requisitos Covid hoje em dia para entrar no Egito, para um turista português, podes só clarificar? Para o turista português, solo certificado de vacina. Dois vacinações pode entrar, mas tem que o certificado com QR Code que pode abrir no aeroporto. Não precisa mais de PCR na chegada, como tinha antes o ano passado. Agora pode entrar sem PCR e sem PCR na chegada. Antes era 72 horas antes da chegada, deve ter PCR negativo. E às vezes, a gente teve também no aeroporto do Cairo, no aeroporto de Luxor, no aeroporto de Sharm el-Sheikh, no aeroporto de Hurghada, fazer outro PCR na chegada. Agora não existe isso. Isso facilitou muitas coisas também. Só com certificado QR Code de vacinação pode entrar. O visto do Egito, normal. E já agora, só um detalhe. O certificado de vacina para maiores de 12 ou para toda a gente? Para maiores de 12 anos ou para toda a gente? Não, maior de 12 anos. Crianças não. Estamos falando de adultos. Muito obrigado. Crianças uma outra formalidade que nós sabemos que é importante no Egito é a questão do visto. Como é que se processa o visto à chegada à Hurghada? A chegada na Hurghada, chegada a Aswan, quando vocês mandam a lista com os nomes, cópia do passaportes, um dos poucos, acredito que é o único destino do mundo que deixa o representante nosso esperar o grupo antes do controle de passaporte. Não é fácil aceitarem isso, de facto, as autoridades. Que bom. Na verdade, facilidade do nosso governo, que nosso representante estará dentro do aeroporto antes do controle do passaporte, recebendo o grupo na chegada, para colocar o visto no passaporte e depois acompanhar para a imigração e depois as malas. Isso dá muita confiança ao cliente. O cliente saber que tem alguém lá, local, que fala a língua. Se houver um problema qualquer, é fundamental que o agente de viagens tenha esta noção. O seu cliente está perfeitamente e bem entregue. Na verdade, nesse caso, a gente cuida muito, porque quando as pessoas chegam no aeroporto, encontram o representante da North Travel esperando com cartão North Travel, com o nome da North Travel, fica confiando, fica tranquilo, claro, que alguém está ajudando dentro do aeroporto. Uhum. Mohamed, agora estava aqui a pensar e outra questão que normalmente surge em conversa e com os clientes e até com agências de viagens é quanto ao dinheiro, não é? Qual é a moeda que se recomenda para os clientes levarem consigo para o Egito? Como é que se processa o câmbio? Conta-nos lá um pouco sobre isso. Na verdade, Egito, nos hotéis, as pessoas podem pagar com cartão. Quando estamos falando em Hurghada, pode pagar com cartão de crédito dentro dos hotéis. Mas, melhor sempre levar euros, cash, dinheiro em efetivo. E como o Egito não tem diferença de câmbio, as pessoas, o cliente, quando chega no aeroporto, em Aswan, no Hurghada, pode trocar dinheiro dentro do aeroporto. Também tem muitos lugares que pode pagar em dinheiro, em euros, aceitam, mas como não tem alguns lugares
que não aceitam euros, então melhor ter um pouquinho de libras trocado no aeroporto na chegada. Muito bem, muito obrigado, Mohamed, por todas estas informações. Vamos estar a falar, sem dúvida, aqui ao longo da sessão. Só E agora... mais uma desculpa. Encontra-se facilmente. Há aqui uma pergunta que agora surgiu e que... Há aqui muitas perguntas que estão a surgir e que a maior parte delas, não se preocupem, caros agentes de viagens, que nós vamos responder a elas, a maior parte delas no final. Mas há aqui uma que eu posso já introduzir. E ATMs, caixas multibanco, encontra-se com facilidade? É fácil? É melhor? Ou será então melhor só trocar dinheiro? Mohamed. Sim. Caixas multibanco, caixas para ATM, para levantar dinheiro. Encontra-se com facilidade? Também, mas olha, tem, mas não é recomendável. Por quê? Porque às vezes acontecem alguns problemas que fica o cartão dentro da máquina. Claro. Também, quando você tira internacionalmente, quando você tira dinheiro da máquina, fica muito caro. Claro, as taxas que têm que se pagar são muito elevadas. Mais vale trocar dinheiro, os tais 100 euros por pessoa, para depois ir gastar. Estamos falando de 100, 150 máximo euros por pessoa para pagar em lugares em libras egípcias. Por quê? Às vezes, tem uma entrada de uma tumba, por exemplo, a gente inclui, como falou Augusto, com todas as visitas do cruzeiro, mas alguém está interessado em entrar, visitar a tumba de Tutankhamon. Tem uma entrada à parte, tem que pagar em libras. Também outra coisa, quando os clientes estão no restaurantes, estão comprando água, comprando refresco, é melhor pagar em libras. Por exemplo, €1 hoje no Egito, quase 17 libras. Uma garrafa de água custa 10. Então vai pagar $1. Em cada compra, ele está perdendo quase meio euro quase. Então, melhor sempre ter um pouquinho de libras. É recomendável 150 euros que pode trocar na chegada do aeroporto. Desculpa, obrigado. Desculpa ter interrompido, Augusto. É que não, muito interessante, muito interessante. Surgiu uma pergunta aqui sobre o ATM, se encontrava, e eu achei que era bom perguntar. Perguntas super, super interessantes. Mas há mais perguntas que vão ser respondidas no final, há mais perguntas. Estava eu então a dizer que continuando aqui na nossa viagem, nós, quando decidimos batizar estas ações, estes webinars de Academia North Travel, não o fizemos de ânimo leve, e prova disso é aquilo que temos aqui hoje. Temos o prazer de vos informar que vamos ter a intervenção do professor Dr. José Candeias Salles, um professor universitário catedrático, um egiptólogo de renome nacional e internacional, e o professor Salles vai fazer uma intervenção em 3 atos, em três vídeos, em 3 intervenções, o qual nos vai levar pela mão a percorrer o dia-a-dia dos 3 dias de visitas do cruzeiro, transmitindo-nos uma dimensão cultural que está associada a este tipo de produto, e eu convido-vos a fazer agora um exercício de visualização. Imaginem-vos num anfiteatro, na universidade, sentados, com o vosso papel e caneta à frente, na secretária, preparadinhos para tirar apontamentos e ansiosos por assistir a uma masterclass autêntica, verdadeira, dada pelo professor Salles e que seguramente nos vai transmitir muito conhecimento e nos vai fazer viajar pelas suas palavras. Professor Salles, a emissão é sua. Olá a todos e a todas, o meu nome é José Salles, sou egiptólogo, professor catedrático na Universidade Aberta e é com muito gosto que participo neste webinar para agentes de viagem com o objetivo de promover a dimensão cultural da viagem Templos do Nilo e Hurghada. Agradeço o convite que me foi dirigido pelo meu amigo Augusto Cardoso para estar presente e dizer-vos que, de certa forma, eu sou suspeito em relação à promoção da dimensão cultural, histórica e arqueológica deste programa. Espero ser um suspeito credível, na medida em que eu acredito que um programa de viagem para o Egito pode efetivamente ter uma feliz conciliação entre uma dimensão de praia, uma dimensão mais de lazer, com a dimensão cultural, histórica, arqueológica, patrimonial que se lhe pode associar. E por isso
nesta viagem promovida pela North Travel, eu creio que podemos encontrar aqui aspectos de conciliação entre estas duas dimensões. Parece-me, por isso, que é de todo apropriado entendermos que uma viagem ao Egito pode, de facto, contemplar este cruzeiro como um aspecto essencial. Estes 3 dias de cruzeiro podem nos permitir revisitar lugares da história do Egito faraónico de enorme repercussão e com um enorme impacto para os visitantes. Desde logo, para uma viagem que se faça de Assuão para Luxor, portanto, descendo o Nilo, é obrigatório, no dia de Assuão, visitar o complexo de Philae. O complexo de Philae que hoje se encontra na ilha de Agilkia, uma vez que, a quando da transladação dos lugares, devido à construção da barragem de Assuão, todo este complexo foi mudado de lugar. A ilha de Agilkia é o lugar onde está, sobretudo, este templo de grande repercussão na própria história do Egito, que é o templo de Ísis, da grande deusa do panteão egípcio, e que merece justamente esta visita, esta consideração no primeiro dia do cruzeiro. Podemos ver aspectos extraordinários do próprio período ptolomaico, que corresponde à época em que o templo foi construído, com capitéis compósitos na colunata que dá acesso ao próprio templo. A particularidade deste templo ter um primeiro pilone que dá acesso ao pátio ao ar livre, onde se encontra um tipo de habitação, um tipo de edifício que se chama o Mamisi, que é um edifício particular dos templos dedicados às divindades femininas. Se nós quisermos, aqui era a maternidade onde a deusa Ísis deu à luz o seu filho Horus, chamado Mamisi de Philae, cuja colunata é também muito característica e de grande beleza em termos de desenvolvimento estético. O facto deste templo ter 2 pilones, que nos permite entrar na sala hipóstila, onde, naturalmente, como o nome significa, sala de colunas, vamos encontrar também colunas com capitéis profusamente trabalhados, típicos desta altura. Portanto, eu diria que no primeiro dia do cruzeiro desta viagem Templos do Nilo e Hurghada, é possível visitar este incontornável templo da zona de Assuão, que é o templo de Ísis, onde se encontra também um conjunto de outros pequenos templetes, de pequenos edifícios de culto, como este já construído na época romana, o chamado quiosque de Trajano, e que tem todo este aspecto idílico da sua própria integração na flora natural da própria ilha. Mas o primeiro dia de viagem, digamos, não termina com o templo de Philae. É possível, depois de se iniciar a navegação, visitar outro local de enorme importância no âmbito da história do Egito Antigo, porque é uma peça, digamos assim, única no conjunto arquitetónico que os egípcios nos deixaram. Todos os templos dedicados aos deuses são, em regra, dedicados a uma só divindade. Só se adora um determinado deus naquele templo. É o deus principal. Pois o que acontece no templo de Komombo é que é um templo duplo. Em simultâneo, são cultuados 2 grandes deuses. O deus Oroer, ou Aroeris, se quisermos, e o deus Sobek. E, portanto, visitar este local é também um aspecto de chamada de atenção para uma dimensão única na própria arquitetura templária egípcia. Reparem, 2 portas de entrada com 2 sóis alados no topo, mostrando justamente esta característica dupla deste local de adoração. É um templo que não tem o mesmo aspecto
construído, conservado. Ele está já num aspecto mais ruinoso, embora hoje reconstruído pela arqueologia, mas tem, de facto, alguns aspectos em termos do tratamento dado à própria colunata exterior, com as representações dos faraós, das divindades, dos textos hieroglíficos, quer, portanto, no exterior do próprio templo, no pátio, quer depois na colunata interior, que nos serve como um local de recepção, já sem os tetos completamente completos, uma vez que o templo sofreu alguma erosão, mas ainda assim com uma dimensão e uma carga religiosa muito significativa. Este lintel, esta parte inferior do lintel do teto, como teto, mostra os abutres voando, esvoaçando nos próprios céus. É essa a ideia que se tenta captar neste templo. E depois, imagens muito bonitas, com a particularidade, normalmente este templo, como será neste primeiro dia de viagem, é visitado ao entardecer, já sobre uma luz ténue, que ainda assim ilumina diretamente muitos dos painéis, que ficam com esta graciosidade, mostrando as divindades do Antigo Egito, aqui, neste caso, a deusa arquivista, a deusa Seshat, ou os grandes deuses a serem cultuados pelos faraós, como é aqui o caso do deus Horus, do deus Oruer e do deus Sobek, os dois deuses a quem é dedicado o templo de Komon. Mais apresentações de cenas de adoração e uma particularidade que é sempre muito importante e faz até justifica quase que a visita ao próprio complexo, que é este painel de instrumentos cirúrgicos que nos chegou do Antigo Egito, mostrando assim as práticas que os sacerdotes deste templo dedicavam ao tratamento, à cura das deficiências e das dificuldades físicas com que os homens do Antigo Egito também se concentravam. Portanto, eu diria que no primeiro dia de cruzeiro, quer a visita pela manhã, ao início da tarde, do templo de Philae e depois, já depois de se começar a descida do Nilo, ao final do dia, a visita ao templo de Komombo, são a clara demonstração da importância que se pode congregar numa viagem entre a dimensão do prazer com esta dimensão mais cultural, histórica e arqueológica. E posto isto, eu passo a palavra para o Augusto Cardoso para a condução do webinar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Salles. Eu neste momento já estou a viajar. Eu também vou admitir que eu sou muito sensível a estas coisas de egiptologia e mexe mesmo comigo. É mesmo super interessante todo o conhecimento ancestral que os antigos egípcios nos transmitem até aos dias de hoje, como vimos já há pouco ali. Primeiro, o marketing de inventar o 2 em 1 num templo, em que tens o melhor de dois deuses num só templo. Portanto, os inícios do marketing estão no Egito, né? Das promoções 2 em 1, e depois também isto da medicina, realmente, os instrumentos de medicina que já existiam no Antigo Egito e que ainda nos dias de hoje, alguns dos que estão ali, eu já acompanhei grupos em que estavam médicos e os médicos souberam dizer um a um os instrumentos que ali estão, porque ainda hoje são usados em salas de operação, de cirurgia. Muito interessante. Bom, passado então este primeiro dia intenso de visitas, os clientes então, e já vemos de fundo, estão de regresso ao barco. Mohamed, de regresso ao barco, não é? Vindo os clientes de barriguinha cheia de paisagens e de memórias, mas depois já aqui vontade de ter outras coisas, de descansar, de fazer outras atividades a bordo, porque o barco vai navegar pelas margens do Nilo lentamente, vendo nós todo aquele mundo rural das costas, das margens do Nilo a acontecer. E eu pergunto, e o que é que se faz dentro dos barcos? Que atividades é que há? O que é que os clientes podem fazer durante a navegação? Na verdade, como estamos vendo, o barco das melhores cadeias no Reino, na maioria, estamos vendo as são confortáveis e têm vista Nilo. Tem muitas atividades que pode subir lá em cima e pode desfrutar da piscina do navio, do barco.
Também tem atividades cada dia no cruzeiro. Depois da visita, a gente volta às 5 horas, hora sagrada, para tomar café, chá árabe, chá egípcio, na coberta do cruzeiro, do barco. E também, cada noite, tem atividades diferentes. Atividades, temos sempre música, gelaba, galabia, típica, feito por cliente mesmo. E também temos uma noite com festa, o espetáculo núbio, de Nova, de Assuan. Mohamed, eu pedia-te, se puderes, tentares desligar a tua câmara para tentarmos melhorar aqui a tua comunicação. Tu, em off, há pouco estavas-nos a dizer que há uma tempestade de areia hoje no Cairo e imagino que isso possa afetar um bocado aqui as ondas artesianas que nos trazem a internet desse lado para cá e a tua voz às vezes chega aqui um bocadinho, pronto, a tremer um bocadinho. Eu esqueci-me só na parte da introdução de dizer que estamos a ver os barcos da categoria A, aquilo que nós chamamos de categoria A. Portanto, temos duas categorias de barcos, a categoria A e a categoria B. Na categoria A estão os barcos da cadeia Sara, que estamos aqui a ver de fundo, que os slides estão a circular, e são os barcos da cadeia Sara, e é outro barco, que é o MS Beau Rivage 2, que estamos a ver justamente agora. Obrigado, Regi, sim senhor, isto é que estamos aqui em sintonia. E estes barcos são realmente aquilo que estamos aqui a falar, e já vimos que a vida a bordo, então realmente há muitas atividades. Para além daquelas que disseste, Mohamed, mais alguma queres referir? Por exemplo, aquele no barco, no Sara, a categoria Beau Rivage é a mesma categoria e as atividades e a mesma atividades em navios do Nilo. Mohamed, há um aspecto que é fundamental para os clientes portugueses quando viajam, que é comidinha. E a pergunta que se faz sempre é como é que é a alimentação. Eu sei que haverá sempre, claro, pratos egípcios, pratos típicos, mas como é que é, no geral, a alimentação servida a bordo? E mais uma coisa também importante, o álcool. Como é um país muçulmano, se o álcool é servido sem restrições, claro, pagando, mas se é permitido consumir o álcool. O mesmo seja um país muçulmano, em todos os navios, hotéis, pode servir bebidas alcoólicas, se pode pagar sem problema, não é, sendo um país muçulmano. Mas como o turismo para nós é muito importante, os turistas têm liberdade para tomar álcool, para consumir, e não tem problema nenhuma. Hotéis, cruzeiros pelo Rio Nilo. E quanto à alimentação? Alimentação, sempre buffet, tanto do café da manhã, almoço e jantar, internacional e comida típica. Então, tem a comida nos navios é abundante, o cliente come bem, não falta comida, e sempre é variável entre comida árabe e comida internacional, portanto. Comida internacional, imagino que sim. Sim, senhor. O Mohamed deve estar neste momento com a nuvem de areia a passar em cima dele, porque a tempestade de areia deve estar a afetar isto tudo. Mohamed, continuas aí? Sim, continuamos. Ok, muito bem, Mohamed. Outra questão que me estava agora aqui a surgir à cabeça, que é um aspecto importante também, é o alojamento. O que é que nos podes dizer das cabines neste tipo de barcos? Como é que são as cabines? Os cabines. Sempre estamos falando de diferença de cadeia ou diferença de categoria. Mas, como falamos, a gente escolheu o melhor navio, o melhor barco em cada cadeia. Cadeia Sara e Beau Rivage, a mesma cadeia. Os cabines são grandes, 22 metros quadrados, 22 metros como se fosse um quarto normal em um hotel. Tem um banho privado, cada cabine tem uma cama ou duas camas. Sempre a terceira cama cama desejável, cama extras no cabine.
Na verdade, o cabine dos navios, tanto Sara como Brevet, o cabine, a limpeza também, falando da limpeza dos cabines do cruzeiro, por isso a gente escolheu aquela cadeia para oferecer para nossos clientes de Portugal. Voltando, peço desculpa voltar atrás, mas em relação às bebidas a bordo no barco, a água está incluída, a água, ou é paga à parte? Todas as bebidas pagam à parte. Muito todas bem. As bebidas. Perfeito. Olha, outra coisa, em relação portanto, às pessoas vestirem-se, tipo de que roupa que se recomenda, porque sabemos que nos barcos muitas vezes há festas, há um ambiente mais formal, mas como é que é? Que roupa é que é aconselhável levar para o barco e para as atividades fora do barco? Olha, estamos falando de destino praia e destino cruzeiro. E a mesma roupa que o cliente português leva para fazer cruzeiro em Mediterrâneo ou vai para a praia. E a mesma coisa, o cliente tem que sentir a segurança de poder fazer suas atividades. Então, tanto na praia enrugada nos hotéis, pode usar biquíni, pode andar com short, sem problema. Também para cruzeiro, como tem visitas, muitas visitas, tem que andar cômodo, pode andar com short, com camisa, com tênis. Egito é um destino, não é muito fechado, um destino aberto. Sabemos como é, para nós o turismo é muito importante e oferecemos tanto em praia um cruzeiro. A mesma coisa, não é um país muçulmano fechado, um país muçulmano aberto que o cliente sente toda a liberdade para desfrutar de suas viagens. Muito bem. Mohamed, em termos de pagamento de extras a bordo, no barco, que moeda é que deve ser feito esses pagamentos e como é que se fazem os pagamentos? É após cada consumo de bebidas ou de extras no barco? Como é que se faz esse pagamento? E deixo também outra pergunta, que era a questão da gratificação obrigatória que se paga para o cruzeiro. Como é que se faz? Paga-se ao guia, é entregue à chegada? Como é que é? Olha, é muito boa pergunta, porque a gente tem que aclarar isso. A gente no sul do Egito praticamente vivem sobre as gorjetas. Por isso, aquela gorjeta que o cliente paga para o nosso guia, o nosso representante na chegada, o guia vai pagando o cruzeiro, navio, vai pagar para maleteiros, vai pagar para os motoristas, vai pagar para todos os lugares onde precisa pagar gorjeta. Então, o cliente, para que o cliente vem para o Egito? Para desfrutar. Então, não cada hora, cada 5 minutos, cada 1 hora, o guia vai falar, tem que pagar isso aqui, tem que pagar outro aqui. Então, é melhor fazer esse sistema que pagar tudo junto, o guia vai fazer o pagamento de todas as gorjetas. As gorjetas de navio, as gorjetas de todos os lugares de visitas, motoristas, em Edfu, em Comombo, nos templos, o guia vai fazer isso. O cliente não tem que fazer nada. O cliente tem que desfrutar de suas visitas e seu tempo lá. Sobre as bebidas extras no cruzeiro, o cliente tem que assinar qualquer bebida, água, bebidas alcoólicas, qualquer bebida. E o último dia, depois do jantar, da última noite do cruzeiro, antes de desembarcar, faz o pagamento e tem que ser em euro ou em libra egípcia. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, Só mais uma pergunta, peço desculpa. É que quando há perguntas que surgem que podem ser respondidas já, avançamos para elas. Há outras que vão ter que ser feitas no final. Qual é o valor total que o cliente terá que pagar em gorjetas? Sabe-se já, mas é um valor mais ou menos claro? Ou, portanto, tudo isso, qual será o valor global? Estamos falando de um valor de 40 euros, 45 euros, um valor razoável de cada por pessoa, para que o guia pode acomodar, dar gorjetas para todos e todo mundo fica feliz e ninguém pode atrapalhar os turistas quando estão fazendo as visitas. A gente sabe como é o destino e fazemos o melhor para o nosso cliente fica satisfeito e fica feliz, fica desfrutando que para nós que estamos fazendo todos, estamos realizando sonhos
estamos dando serviço, realizando, porque para muitas pessoas viajar para Egito ou viajar para qualquer destino que ele vai, estamos falando hoje de Hurghada e um destino praia muito linda e também Luxor e Assuan, os monumentos como o Prof explicou muito bem a história. Para muitas pessoas é um sonho da vida, conhecer os monumentos do Egito, Luxor e Assuan. Então, a gente está realizando sonhos, então queremos dar o cliente o tempo, tudo que nosso cliente pode desfrutar bem das visitas. O valor de 45 euros mais ou menos será então pago em dinheiro, por isso é que tu aconselhavas as pessoas trocarem dinheiro para terem consigo, correto? Isso mesmo, correto. Assim como também o valor de gorjetas é só para adultos, não? Para as crianças também é preciso? Para segundo a idade das crianças, se crianças 3, 4, 5, não precisa pagar. Ok, muito obrigado. Só para adultos. Vamos continuar. Ângelo, desculpa, aqui da Regi dizem-me que o professor Salles está pronto para a segunda parte da aula. Vamos então. Professor Salles, a emissão é sua. Olá de novo. Se há pouco eu vos falava que no primeiro dia de cruzeiro se pode aproveitar para visitar quer o templo de Philae em Assuão, neste momento o segundo dia pode ser particularmente importante, sendo que seguramente será visitado o templo e há sempre a possibilidade, embora ela não faça parte do programa, de visitar um segundo templo. O templo obrigatório do segundo dia, que fará parte do programa que será promovido, o Templos do Nilo e Hurghada, tem a ver com o templo de Horus em Edfu, aquele que é o mais bem conservado de todos os templos que nos chegaram do Egito faraónico e que, só por isso, justifica efetivamente uma visita, porque nos permite percepcionar a própria forma das construções dos templos divinos, da arquitetura religiosa, digamos, com as pedras todas no seu devido lugar. Portanto, temos o pilão de entrada, o pátio ao ar livre, a sala hipóstila, onde depois começa já uma zona de penumbra, com a colunata que à direita e à esquerda se repete exatamente com os mesmos tipos de capitel numa coluna que corresponde à que está do outro lado do pátio, toda uma concepção muito harmoniosa, rigorosa, que correspondia à própria concepção que os egípcios tinham do universo e que nos permite depois entrar em espaços que estão com os tetos ainda intactos, com uma colunata típica também do Egito ptolomaico, com os vários tipos de capitel, compósito, pauliforme, com esta dimensão de profundidade em que as paredes vão estreitando, os tetos vão baixando e os solos vão subindo em convergência para o local mais sagrado, onde estaria uma estátua da própria divindade, neste caso uma estátua do deus Horus com cabeça de falcão. Portanto, é um templo de visita obrigatória que faz parte deste programa, o grande templo de Horus em Edfu, com uma extraordinária dimensão e decoração das suas paredes internas e externas, que fazem deste templo realmente um lugar memorável em termos da sua visita. E depois é todo este aspecto, diríamos, faraónico, esta dimensão colossal da própria construção, para apreendermos o peso, a importância da dimensão religiosa na própria forma de vida do Antigo Egito. E este é, digamos, de visita obrigatória e constará de certo no programa. Mas depois, o segundo dia, com a continuação da viagem para Luxor, poderá permitir, eventualmente, consoante a hora da passagem da Ecolusa de Esna e consoante a navegação naquele local, sair do barco com a autorização do próprio comandante e ali a 800 metros do cais
encontrar um outro templo extraordinário, com as características de estar 9 metros abaixo do nível do solo da atual povoação de Esna, o templo dedicado ao deus Renume, que tem também toda esta majestosa apresentação das cenas nas paredes exteriores, e tem depois, no interior da sala hipóstila, uma colunata que sempre foi extraordinária pela sua dimensão e beleza, mas que agora, resultante dos trabalhos de intervenção arqueológica e de limpeza, nos mostra os capitéis com a coloração que tiveram na própria antiguidade e que tornam o lugar fabuloso por esta dimensão da cor, da presença desta cor que, sendo um elemento de vida, por vezes escapa nos outros monumentos, que têm aquela patine dada pelo tempo e que não se percepciona bem esta dimensão cromática. E aqui, realmente, no templo de Renume, que não é de visita obrigatória, mas pode efetivamente calhar que a hora da passagem da eclusa permita a visita a este local, que é um local importante da própria história religiosa. Augusto, novamente a palavra para ti. Muito obrigado, professor. Isto realmente vai aumentando o interesse, não é? Estes conteúdos são super interessantes. E agora que terminamos mais um dia de visitas, não é? No segundo dia de visitas, aproveitamos agora para abordar o tipo do barco da categoria B, e neste caso temos aqui o exemplo que já vemos em fundo, o MS Blue Shadow. E eu perguntava-te, Mohamed, se tiveres a bondade de nos responder, quais as principais diferenças que encontramos, porque imaginamos que a vida a bordo seja um pouco parecida com aquilo que falámos há pouco, mas que principais diferenças haverá entre uma categoria e outra de barcos? Na verdade, a categoria B, que é a categoria um pouquinho melhor que a primeira cadeia, isso se nota muito nos cabines, a alimentação, a comida, um pouquinho, não é melhor, mas tem mais facilidade para as comidas, também as bebidas, na hora do té, que tá sempre oferece às 5 horas, tem mais alimentação. Então, na verdade, o cadeia B é mais chique, um pouquinho mais chique que a primeira. Ok. Peço desculpa, há duas perguntas que surgiram e que eu aproveito para metê-las já. Qual é a capacidade das cabines? Capacidade? Sim, o número de pessoas que podemos alocar em cada cabine máximo. Há cabines de 4, de 3? Na verdade, máximo duas pessoas adulto. Vamos colocar a terceira cama para triplo, mas mais de 3 pessoas não dá para oferecer. O cabine 22 metros, mas máximo 3 pessoas. E as cabines é só exteriores ou também há cabines interiores? Todos os cabines exterior, não tem cabines interior. Muito bem, muito obrigado. E há cabines comunicantes? Cabines Não, no cruzeiro não. Muito obrigado. E dizem-me aqui, uma vez mais do estúdio, que temos o professor Salles preparado para a terceira parte da aula. Professor Salles, a emissão é consigo. Quando o cruzeiro chegar a Luxor, portanto, no terceiro dia de cruzeiro, já foram visitados os templos de Philae, de Komombo, de Edfu, eventualmente o de Esna, e o dia do Luxor reserva-nos ainda extraordinárias maravilhas do ponto de vista daquilo que foi a dimensão patrimonial do Antigo Egito. De facto, quer na margem direita, quer na margem esquerda, há a possibilidade de se visitarem, no fundo, locais emblemáticos, verdadeiros ex-libris da cultura, da arquitetura, do património egípcio. Desde logo, o grande templo do deus Amon em Karnak, que é, pela sua majestosa dimensão
e pela sua importância, um lugar histórico para a civilização egípcia. Na concepção religiosa dos egípcios, era o centro do mundo. Dali erradicavam as energias do grande deus Amon para que o Egito fosse uma terra ordenada e todo o universo pudesse funcionar. Daí termos toda esta dimensão majestosa do próprio templo, onde se foram construindo ao longo das dinastias várias salas, vários edifícios, várias dependências. Um dos aspectos mais extraordinários pela sua majestosa apresentação é a sala hipóstila, com 134 colunas, uma das maiores salas religiosas do mundo. Basta dizer que na dimensão da sala hipóstila de Karnak cabe a Igreja de São Pedro do Vaticano. Portanto, em termos de dimensão, é realmente um lugar de enorme dimensão e de reflexo, por onde nos passeamos, por onde, no fundo, vamos usufruindo desta dimensão cultural, vendo os resultados das intervenções, os obeliscos, a construção do próprio templo, do próprio lago sagrado, que os faraós foram dotando este espaço religioso ao longo dos séculos. Depois, a visita de Karnak obriga à visita ao templo de Luxor. E hoje, devido à intervenção arqueológica, toda esta longa avenida com 3 quilómetros, com esfinges de um lado e do outro, foi reconstruída pela arqueologia. Hoje não existe a povoação de Luxor, a não ser nas zonas laterais, e foi novamente construída esta via que levava do templo de Karnak, no momento das grandes procissões, levava de Karnak até Luxor, o templo de Luxor, que é também uma das habitações do grande deus Amon e que podemos hoje também visitar. Uma dimensão de património, de lugar religioso, com esta apresentação muito, muito impressiva e que ecoa também em nós por outros elementos. Nós percebemos claramente que há aqui uma falha, quer dizer, temos um pilone com 2 massas, depois temos 2 estátuas sentadas, depois temos um só pilone, falta aqui um pilone vizinho e que nós hoje sabemos onde é que ele se encontra e que é também um fator de atração para estas viagens ao Egito, ter a percepção que um dos obeliscos de Luxor se encontra hoje na Place de la Concorde, na própria cidade de Paris. E, portanto, visitar o templo de Amon, que normalmente ocorre também, em regra, mais para o final do dia, é, mais uma vez, a possibilidade de contactarmos com testemunhos físicos do próprio património religioso do Egito e que nos dá a possibilidade de percebermos melhor esta civilização pelas suas construções, pelas suas divindades, pela ação dos seus faraós no sentido de homenagearem os deuses com estes grandes edifícios, com estas grandes construções que ainda hoje, nos mesmos lugares, com as mesmas dimensões, continuam a cativar e a dar-nos uma impressiva lição de história e de cultura, que mesmo aquele que vai mais voltado para o usufruto da praia, pode também, com uma visita a estes locais, percepcionar, apreender e, no fundo, apreciar. Isto na margem direita. Mas na margem esquerda há todo um outro universo, nós diríamos o universo dos mortos, que é preciso descobrir. A visita ao Vale dos Reis, um vale que no fundo constituiu o sítio onde os faraós do Império Novo construíram os seus hipogeus escavados na rocha para ali serem enterrados, e estão lá identificados mais de 63 túmulos, numa profusão de construções subterrâneas, tudo isto perfeitamente estudado e conhecido no domínio da egiptologia, e que não iremos, é impossível visitar todos os túmulos presentes no Vale dos Reis, mas pelo menos 2, 3 é possível escolher e visitar. Sendo que
talvez aquele que tem hoje um impacto mais extraordinário é o túmulo de Tutankhamon. E 2022, 100 anos, portanto 1922, 2022, 100 anos depois da sua descoberta, será talvez um daqueles lugares que pode fascinar a visita de qualquer visitante. Depois, mesmo ali ao lado, faz parte do próprio programa o templo de Deir al-Bahari, o templo construído pela faraó Hatshepsut, uma mulher que exerceu a realeza no Antigo Egito e que construiu este túmulo num excelente enquadramento paisagístico e que o templo era conhecido no próprio momento em que foi construído como o sublime dos sublimes, como diriam os egípcios, Djeser Djeseru. E é realmente uma construção com esta particularidade de ser desenvolvido em vários terraços, numa integração com a própria montanha que lhe está, em que ele está adoçado, e que justifica realmente esta caminhada, esta visita, porque é um templo único na sua própria forma de integração paisagística e de exploração da própria rocha para a sua construção. E, portanto, visitar Deir el-Bahari, sendo que de Deir el-Bahari se vê do outro lado do Nilo o templo de Karnak, estão mesmo em frente, mas a alguns quilómetros de distância. Tudo isto tem uma enorme integração em termos paisagísticos e faz as delícias dos visitantes que por aqui passam. Passando vimos aqui da zona de Deir el-Bahari e depois, para regressarmos novamente para o cruzeiro, passamos pelo local onde esteve construído e hoje já não existe o maior templo funerário da história do Egito, o templo funerário do faraó Amenhotep III, de que restam apenas os seus colossos sentados. Tal como há pouco em Luxor se viam aqueles dois colossos à entrada, cá está a presença destes dois colossos do templo funerário de Amenhotep III. Não temos já o resto do templo, mas temos a possibilidade, através das reconstruções e reconstituições virtuais, de imaginar o que era todo este complexo, uma vez que muitas descobertas arqueológicas têm permitido perceber esta mesma organização no terreno. Mas os próprios colossos, as estátuas sentadas, são impressionantes, não é? 18 metros de altura, cada pé da estátua tem 3 metros e, portanto, tudo isto é uma visita também em termos de passagem, realizar aqui as tradicionais fotografias que impressiona qualquer visitante. E uma imagem muito bonita, romântica, quando o Egito teve a última cheia, em 1964, porque depois construiu-se a barragem de Assuão e nunca mais houve este fenómeno da cheia. Quando a cheia de 1964 ocorreu, ela chegou até esta zona dos colossos e deixou literalmente os colossos no meio da água. Portanto, não há dúvida que numa visita de 7, 8 dias, em que 4 possam ser dedicados à hurgada, à praia, ao prazer, é obrigatório sair da zona de hurgada, sair do Mar Vermelho e ir para o Nilo. E no Nilo há que fazer, de facto, este cruzeiro, há que aproveitar os lugares de Philae, Komombo, Edfu, Esna, a margem direita de Luxor com Karnak, Luxor, a margem esquerda com o Vale dos Reis, o templo de Deir el-Bahari, de Hatshepsut e também os colossos de Memnon. E por isso eu diria que esta dimensão cultural não se pode perder, está mesmo ali à mão, e para aquele que vai ao Egito, não fazer o cruzeiro do Nilo é a expressão que nos ocorre, é como ir a Roma e não ver o Papa. Por isso, esta feliz oportunidade que a North Travel tem ao promover este webinar é também uma forma de promovermos a dimensão cultural das viagens, neste caso da viagem Templos do Nilo e Hurgada. Desejo a continuação de um bom webinar e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Bom, obrigado, professor, pela generosidade, pela sua generosidade em ter partilhado estas informações, estes ensinamentos connosco. Obrigado pelo tempo que dispensou e sabemos que é super difícil roubar tempo à academia para estar um bocadinho nestes momentos, mas agradeço-lhe de fundo de coração, em nome da North Travel, a sua participação no nosso webinar, que só enriqueceu, sem dúvida, o nosso webinar. Os sonhos, é aquilo que temos estado a falar, é de sonhos, e os sonhos, claro, custam sempre dinheiro. Neste caso aqui, vamos colocar aqui um preço a este sonho. Nem é um preço muito alto, não é? Temos aqui um valor muito interessante. Este é o destaque de preço para o programa de combinado, Cultura e Praia, portanto, o Templos do Nilo e Hurghada, 7 noites ao todo, 3 noites de cruzeiro, 4 noites em Hurghada, a partir de 967. Eu gostaria de alertar que o produto que está carregado e continua a ser carregado, não está ainda todo disponível, mas o produto que vai sendo carregado será um produto dinâmico no sentido em que permite combinar categoria A ou categoria B de barco com qualquer hotel de Hurghada. Okay? Portanto, são vocês no processo de reserva e com o cliente, logicamente, que escolhem qual a categoria de barco querem usar e qual o hotel querem usar, quase como se fosse módulos que estão a acrescentar para depois construir o pacote final e o que permite realmente, depois como veremos mais à frente, resumidamente, a hotelaria que nós temos em Hurghada, que é muito extensa, permite organizar programas para todos os segmentos e para todos os gostos. E bom, vamos continuar. Agora, eu diria que, Mohamed, aqui o nosso cruzeiro terminou. Vamos com a memória cheia de momentos postais que vamos guardar para a eternidade, não é? E agora a viagem continua, porque isto não para, e vamos agora a caminho de Hurghada. Queres nos falar um bocadinho como é que se processa este transfer entre Luxor e Hurghada? Na verdade, primeiro eu fiquei impressionado com a explicação do professor, que na verdade foi muito boa. E vou roubar uma palavra que não vai para fazer cruzeiro, então não vai ficar só na praia. Vamos agora para a praia depois desse tour maravilhoso. 3 horas e meia de caminho, na verdade caminho desértico. Paisagem lindo. Vamos passar por aquela cidade em caminho, Kena, que fica quase 90 quilômetros de Luxor. Passando a cidade, vamos continuar nossa viagem no deserto até chegar na praia. Vamos continuar também quase 45 minutos na beira do Mar Vermelho até chegar a Hurghada. 3 horas e meia de caminho, aproximadamente. Muito, muito bem. Mohamed, estavam agora também a lembrar de outro aspecto muito, muito importante, que é a questão sempre falada da parte dos clientes da segurança. Como é que é em Hurghada? A sensação, digamos, e os procedimentos de segurança que são feitos, imagino que há muito tempo, claro, mas agora particularmente fala-se disso. Na verdade, eu quero falar de uma coisa muito importante. Se não tem segurança, não estamos hoje falando desse destino. O destino tem muita segurança, está seguro. Turismo, como falei, mencionei antes, o turismo para nós é muito importante, por isso estamos cuidando muito. E o tema da segurança hoje em dia no Egito está quase 200%. Vocês podem ficar tranquilo de fazer suas visitas, tanto em cruzeiro como em Hurghada ou em qualquer outra cidade egípcia. Assim que nisso nem falo. A segurança está bastante bem. Não quero falar que é melhor que Portugal, mas, na verdade, tem que sentir em casa. Não sei como a segurança em Portugal agora, mas a segurança no Egito sempre teve em Portugal e nunca teve problemas. Assim que também vocês, quando vêm para visitar Egito, tanto Hurghada como em cruzeiro, todas as cidades têm segurança e é muito segura para visitar. Muito, muito interessante. Outra questão assim muito rápida, quais as principais zonas turísticas de Hurghada? Hurghada. Na verdade, como estamos vendo, Hurghada tem uma costa do Mar Vermelho. Hurghada cresceu muito, tem Elguna, quase 70 quilômetros de Hurghada, onde o cliente também pode ir passar um dia. Hurghada tem também muitas atividades como fazer mergulho
em Hurghada, no Mar Vermelho, quem gosta. Pode fazer um dia completo de mergulho, com almoço, ou fazer snorkeling em Hurghada também, durante o dia. Também, da noite, tem muitas atividades na rua Sheraton, que está no centro da cidade de Hurghada, onde pode encontrar muitos cafés, restaurantes, discotecas, o famoso Hard Rock Café que está no Sino Mall, no centro da cidade. Também pode desfrutar de um lugar muito lindo que a gente pode oferecer também para nossos clientes quando vão para Hurghada, que é 1001 Noite. 1001 Noite não é dança do ventre, não é conta toda a história, a cultura egípcia faraônica antiga. Um lugar maravilhoso chamado 1001 Noite. Como 1001 Noite é realizar sonho, vamos viver também aquele momento em 1001 Noite em Hurghada. Para os clientes que estão em Hurghada, como falou o professor, acredito que não vai ficar uma semana ou 4 noites em Hurghada. A gente pode oferecer fazer visita ao Cairo um dia em avião ou em ônibus. Em avião sai de manhã cedo, volta final do dia. Em ônibus tem que sair mais cedo ainda, às 2 horas da manhã ou 1 hora da manhã, para fazer o caminho até Cairo, chegar e desfrutar e depois voltar. Temos um caminho de aproximadamente 6 horas de Cairo a Hurghada por estrada. Quem não vai para Luxor, como falou o professor, recomendo muito fazer um dia inteiro. Quem não vai fazer cruzeiro, desde Hurghada pode fazer um dia inteiro de visita da cidade de Luxor, sair cedo de madrugada, chegar a Luxor 3 horas, chega às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, para começar a fazer as visitas de margem ocidental, o Templo de Karnak, Luxor, Vale dos Reis, as Rainhas, e desfrutar daquela cidade maravilhosa cultural. Muito bem, eu estou esclarecidíssimo em relação ao que há para fazer também para além de Hurghada. Estou esclarecidíssimo, acho que podemos avançar para... Sim, voltamos aqui a tentar colocar um preço para estes sonhos, não é? E quando falamos aqui de Hurghada, em termos de produto, demos aqui um destaque para um dos hotéis, o Coral Beach Resort. Um dos hotéis tem uma das melhores praias de Hurghada. Este hotel, como vemos aqui, tem um preço de chamada de 829 euros, regime tudo incluído. Portanto, vemos que é um produto com bastante competitividade em termos de preço e que será, sem dúvida, uma boa opção para os vossos clientes. Mas mais do que os preços, as imagens falam por si e vamos ver um pequeno vídeo que nos mostra isso.
Muito bem. Tivemos algumas perguntas foram feitas durante esta ação. Fomos respondendo a elas todas, praticamente, e falta dizer que os voos serão diretos a partir de Lisboa, sim, e que a pergunta clássica que fazem, qual é a melhor altura para visitar o Egito? Augusto, esta é uma pergunta clássica, mas obviamente que é o ano todo, caramba, não é? O Egito é o ano todo, tem um clima fantástico, ameno no inverno, mais quentinho no verão, é verdade, mas eu diria que o melhor momento para viajar para o Egito é quando nós temos voos diretos, não é? É nessa altura, porque... Uma última pergunta muito importante para o Mohamed. No aeroporto, a pessoa que está no aeroporto a receber as pessoas antes do controle de passaportes, essa pessoa comunica em português ou pelo menos em espanhol? Em português, a pessoa fala português, quem está dentro do aeroporto, ou espanhol, mas em geral é português, quem recebe as pessoas no aeroporto, antes do controle do passaporte. Também só coisa que, como para visitar todo ano, mesmo quando faz calor, o calor de Luxor e Assuan é calor seco, então dá para visitar, sem problemas. Muito bem. Eu vou deixar-vos primeiro despedir-me para depois fechar esta sessão. Mohamed, umas últimas palavras, por favor. Desculpe? Uma última palavra. Queres despedir então, por favor, daqui do nosso... Na verdade, foi um prazer estar com todos vocês hoje e convido todo mundo para vir em charter, porque como Augusto falou, quando tem charter, quando tem voo direto para Egito. Então, bem-vindos a todos e esperamos com os braços abertos para receber você e realizar os sonhos de todos vocês aqui no Egito. E muito obrigado. Augusto. E bom, é isto mesmo, a matéria dos sonhos também se faz destas coisas, faz-se destes momentos de partilha, e foi muito bom estar aqui convosco a partilhar estes momentos. Deixar só aqui uma notinha, uma novidade, que nós em setembro teremos um voo especial para fazer um programa de Cairo e cruzeiro, entrando por Assuão, fazendo estas noites de cruzeiro e depois fazer o Cairo, e será uma operação especial de 29 de setembro a 6 de outubro. Daremos novidades em breve, mas fiquem sempre atentos porque o Egito entrou efetivamente nos destinos North Travel e estaremos sempre com novidades para vos apresentar. Um abraço do fundo do coração. Muito obrigado. E para terminar, em tempos, enfim, em que nos entram pelos ecrãs imagens tão difíceis, acho que estes momentos bem passados na companhia de nós todos, a aprender muita coisa e a saber como é que vai funcionar este produto tão grande, tão belo, acho que, sem dúvida, que pelo menos a mim marcou-me este dia. E para finalizar, deixar-vos lembrar o seguinte, é que este espanto, o espanto que o Egito causou em todos os europeus, em todos os ocidentais, eu diria, e que fez com que tanta gente tivesse levado, por exemplo, obeliscos, como dizia há pouco o professor Salles, só em Roma são mais de 12, em Paris, em Nova Iorque há obeliscos, em Londres há obeliscos egípcios. Pois bem, está a oportunidade para vocês irem ver in loco, poderem ir ver tudo isto e nunca mais tornar-se a viagem inesquecível da vossa vida. Muito obrigado pela vossa presença e estejam atentos porque haverá com certeza mais Academia North Travel 2022. Um grande abraço a todos, fiquem bem desse lado porque nós deste lado ficamos muito bem.